temos aqui conosco o Fabrício Cobra Arbex, que até recentemente foi subprefeito de Vila Mariana, já ocupou cargos no Executivo Estadual, acabou de me dizer aqui que foi secretário adjunto da Casa Civil do Governo do Estado, tem formação em Direito e em Administração Pública. Soninha, que está no seu segundo mandato, Soninha Francini, que além de ter enorme qualidade de ser palmeirense, é uma ótima vereadora, está no seu segundo mandato na Câmara Municipal, foi também secretária da Prefeitura. Nabil Bonduque, professor da FAO, urbanista conhecido, também teve esta dupla função, foi secretário no nível municipal, teve mandato como vereador. E o Maurício Piragino, que eu vou tomar ali a liberdade aqui, que me foi por ele concedido de chamá-lo de Xixo, hoje tem uma vasta experiência no nível local e hoje ele é o diretor-presidente da Escola de Gestão e Contas do Tribunal de Contas do município. Para fazer perguntas para essas pessoas, nós chamamos duas pessoas que, para os quatro participantes, nós chamamos duas pessoas que conhecem profundamente esse tema. Eu começo aqui pela Tamara Ilinski. Você tem um lindo sobrenome de difícil pronúncia, mas eu vou lá. Kranchaninov, sobrenome ucraniano, que é professora da FGV, doutora em Ciência Política e Políticas Públicas. Agradeço imensamente a tua disposição de estar aqui conosco, Tamara. E o Jorge Abraão, que é coordenador-geral do Instituto Cidades Sustentáveis, membro da Comissão Estadual de São Paulo, colunista do Jornal Folha de São Paulo e professor do LARC, que imagino seja um laboratório da Escola Politécnica. Então, eu já falei demais. As regras do jogo aqui são simples. Eu vou pedir a cada um dos quatro participantes, pela ordem que eu vou indicar, que façam intervenções curtas de 5 minutos cada um. A partir disto, Tamara e Jorge Abrão farão perguntas. E eu vou receber perguntas de quem queira fazê-las, evidentemente, seja pelo Q&A, que é esse dispositivozinho que todo mundo tem aqui na parte baixa da tela do Zoom, ou então pelo Facebook. Então, já disse o suficiente, passo a palavra pela ordem para a Soninha, lembrando o seguinte: nós vamos falar de coisas aqui que não têm a ver diretamente com o coronavírus. Significa uma espécie de profissão, de fé, de que nós vamos ultrapassar esse período difícil. Evidentemente que esse assunto pode aparecer aqui na nossa discussão, mas a gente tem que continuar olhando para os temas que são os temas centrais da nossa cidade. Soninha, a palavra é sua por 5 minutos. Estou aqui no meu segundo mandato como vereadora, como já disse o Sérgio, mandato não consecutivo. Entre um mandato e outro eu tive 8 anos de intervalo em que eu exerci diversas funções no Executivo. Fui subprefeita da Lapa, trabalhei no governo do estado, fui coordenadora de políticas para a diversidade sexual, ocasião em que o Fabrício Cobra na Casa Civil era o meu interlocutor no Poder Executivo. Fui superintendente de uma autarquia que fomenta o artesanato na cidade de São Paulo, aliás, no estado de São Paulo, a Sutaco. Tive uma breve passagem como secretária de Assistência Social. Então, ter passado por todos esses lugares também enriquece muito a visão que a gente tem sobre os desafios, a dificuldade de fazer políticas públicas de qualidade, como foi a provocação que foi feita para a gente aqui. Então, pensando na pergunta que nos foi proposta, né? Como fazer políticas públicas de qualidade e não se render à lógica da pequena política local. Preciso pensar um pouco, o que é essa pequena política local? É aquela que é movida pelo interesse restrito, pequeno nesse sentido até, né? É o interesse restrito a um grupo, seja um grupo da população, um grupo de uma determinada categoria, de uma determinada atividade econômica. Então, ela é pequena nesse sentido de um interesse limitado no espaço ou limitado no tempo, né? A pequena política local é aquela que é muito imediatista, que é muito simplista, que quer resultados rápidos e não leva em consideração
nem o conjunto completo de necessidades da cidade toda, da população toda, e nem o médio e o longo prazo. Então, uma política simplista, imediatista, é aquela que diz, por exemplo, não, tem que ter coleta seletiva, sim, mas no meu bairro eu não quero uma central de triagem. Tem que ter, sim, transporte público de qualidade, acessível, mas na minha rua eu não quero que passe ônibus na minha porta. É o clássico, eu quero feira livre na rua de trás, não na minha. Então, esse tipo de interesse é pequeno nesse sentido. E tem um outro aspecto que é, né, da política pequena, acho que é inevitável a gente não pensar nisso, que é aquela política que tem dono, né? O local tem um dono, a categoria tem um dono. Não, eu falo em nome desse bairro aqui e ninguém mais fala. E a população, para acessar a política pública, tem que passar por mim. Isso também traz uma pequenez, assim, né, para essa política. E aí, do que ela se alimenta e como que ela se reproduz, né? Se alimenta basicamente da necessidade e da ignorância. Necessidade, as pessoas realmente têm pressa, não têm paciência para falar, não, isso vai vir a médio prazo. E a ignorância no sentido de não conhecer mesmo, não dominar nem os assuntos, que às vezes são muito complexos, né? Veja aí o Nabil, para falar de política urbana, plano diretor. A gente tem dificuldade, às vezes, de entender todo o processo. Então, as pessoas têm essa dificuldade de compreender as matérias no mérito, e o método, o processo pelo qual alguma coisa se torna política pública, né? As pessoas não compreendem a interdependência entre todas as coisas, não compreendem os conceitos básicos. Então, não tem porquê também, a gente não veio aqui para falar de pandemia, mas não tem nem por que evitar, mas isso se manifesta agora de muitas maneiras, né? A ignorância, a falta de conhecimento das pessoas, desde o conceito básico da diferença entre vírus e bactéria, né? O que significa ter ou não ter resistência, ter ou não ter baixa imunidade. Então, o desconhecimento faz muito mal à política de qualidade e é um terreno fértil para pequena política local, pequena nesse sentido, né? Como dizer, pejorativo. E as necessidades, né? Claro, nós temos as pessoas querem trabalhar, querem ganhar dinheiro, e por causa dessas necessidades, às vezes elas também são levadas a querer respostas rápidas, imediatas e limitadas. E tem as necessidades também dos próprios agentes públicos, dos agentes políticos, que também se alimentam de uma determinada situação, né? Que prosperam num determinado cenário, que precisam se colocar sempre como os legítimos representantes daquela pauta, mesmo que para isso as outras discussões sejam prejudicadas. E aí, como é que a gente faz, né? Trazendo para o campo mais concreto, assim, se um dos motivos, né, uma das coisas que sustentam a política pequena é a ignorância, então qual é o antídoto para isso? O antídoto para isso é o conhecimento. E eu acho que a gente tem um papel decisivo de viralizar conhecimento, tanto conhecimento no mérito das matérias, quais são os métodos e as soluções disponíveis, testados, quais são as vantagens e as desvantagens de cada um, mas também viralizar o conhecimento sobre o processo político em si, sobre o processo de construção e de execução da política pública. O que cabe ao legislativo, ao executivo, o que é municipal, estadual e federal, como que as coisas se desenrolam. Então, falando muito concretamente, a gente precisa criar formas verdadeiras de participação em que a gente torne disponível para as pessoas conhecimento da matéria em pauta e dos métodos de construção, de discussão, como é que é o caminho daquilo dentro do Poder Legislativo, por exemplo. A gente está aqui discutindo faz tempo uma proposta de um projeto de lei do Conselho Municipal de Política Cultural, é capaz até que o Nabil seja o autor do projeto original. A gente vem discutindo isso há meses aqui na Câmara, interrompeu agora naturalmente, e uma série de reuniões abertas a qualquer interessado. Regularidade e persistência. Começou com um grupo muito pequeno. À medida que a gente insiste nesse espaço de discussão, se antes a gente tinha lá representantes do movimento hip-hop, depois chegou o reggae, depois chegou o forró, hoje a gente tem os fotógrafos pela democracia, tem o pessoal do teatro infantil.
e discutindo entre si, eles enriquecem o conhecimento sobre a pauta e se deparam com o desafio que é de ter uma diversidade de interesses, necessidades e visões que a gente precisa procurar conciliar num processo super difícil. Então, acho que a resposta para a pergunta é democracia de alta intensidade, com muita disponibilidade de espaço de participação, de acesso ao conhecimento e com regularidade e persistência, para que a gente não viva surtos, picos de engajamento, de envolvimento, de participação, que depois se esvaem com o tempo. Isso, obrigada. Muito bom, Soninha. Xixo, a palavra é sua. Maurício. Bem, eu queria colocar algumas questões brevemente, né? Em primeiro lugar, acho que pensar em política pública municipal ou de qualquer ordem, eu acho que a gente precisa pensar que a política pública ela precisa ter uma visão macro no caso da cidade. E para a gente ter um bom caminho, a gente precisa de um bom diagnóstico. E aí eu coloco uma pergunta e já respondo. Qual que é o principal problema que nós enfrentamos? Vou falar da cidade de São Paulo, mas poderia falar do Brasil. Qual é o principal problema que nós devemos enfrentar? Eu acho que o principal problema que nós devemos enfrentar é a questão da desigualdade. A desigualdade no Brasil é indecente e a gente só vai ter algum avanço efetivo nisso quando todas as pessoas entenderem que essa mudança implica em todas as pessoas olharem para isso, né? Esse é um tema que agora aparece de forma muito evidente, né, por conta da pandemia, mas ele é um tema que está posto de forma muito forte há décadas no Brasil, né? Só para a gente lembrar, no Brasil, um estudo feito da riqueza das famílias, a gente tem 16 trilhões de reais, que é a riqueza nacional. A metade disso, 8 trilhões, está com 1% das famílias. Então, a coisa é absolutamente escandalosa. Para a gente pensar numa cidade tão grande, que é uma metrópole desse tamanho, a gente precisa pensar em descentralização. Descentralização, de fato, ela precisa acontecer. E para isso a gente vai ter que rever alguns modelos, né? Eu sempre sonhei em poder organizar algum evento em que a gente discutisse uma coisa que eu acho que é muito pouco discutida, se a administração pública municipal de São Paulo, ela na divisão que tem secretarias e subprefeituras, se esse modelo está adequado. Eu acho que a gente precisa olhar para isso e rever algumas coisas, porque a gente não tem, por exemplo, uma questão de uma unidade no município. Isso é uma loucura, né? Imaginar que o Correio tem uma divisão da cidade, o Tribunal Regional Eleitoral tem uma divisão da cidade, a Secretaria da Saúde tem uma divisão da cidade, a Educação tem a outra, a Polícia tem outra. Então, assim, não se fala. Como é que a gente vai fazer para que a gente tenha efetivamente uma participação? Porque é inimaginável no século XXI a gente ter uma boa gestão pública se não incluir a participação, né? Nós temos lá eu gosto sempre de lembrar que no parágrafo único do primeiro artigo da Constituição, que fala que o soberano, o povo brasileiro, pode participar diretamente. E isso é absolutamente esquecido, não configurado e bloqueado, né? Então, assim, uma cidade desse tamanho, a gente precisa, de fato, transformar a subprefeitura em subprefeitura, né? Não ficar simplesmente na questão da zeladoria, né? A gente tem que ampliar isso. E, para isso, para a gente compor a cidade de São Paulo tem áreas em que a cidade não está acabada. Um modelo de cidade, de urbanismo, em que tenha área verde, que tenha coisas mínimas, básicas perto, um bom transporte público e tudo, a gente precisa acabar de construir a cidade. Acho que esse é um ponto muito importante, né? E acho que se a gente enfrentasse essa questão da participação de fato na cidade, e aí precisam fortalecer os conselhos precisam de conferência. Eu tenho brigado há muito tempo pelo conselho participativo nas subprefeituras, e a gente precisa que os conselheiros participativos façam uma conferência
municipal para saber o que está acontecendo, como que está, para trocar ideia. Não, conselho sem conferência é ficar com um pé descalço, né? Então, a gente precisa construir essa ponte também. Então, assim, para a política pública ser eficiente, né, acho que a gente precisa fazer esses enfrentamentos, esses debates, essas discussões. E tudo, na minha opinião, fica muito evidenciado quando a gente tem um processo desse que a gente está vivendo, no qual uma pandemia desorganiza completamente aquele modelo que, teoricamente, estava organizado, né? Então, a gente tem aí uma crise e uma oportunidade de repensar muita coisa para que a gente possa funcionar num jeito mais adequado, participativo, democrático e com muito menor desigualdade. Fabrício, a bola é sua agora. No meio de tantos professores aqui da questão urbanística, né, eu trago aqui a experiência de um pouco mais de um ano na subprefeitura da Vila Mariana. Eu tive formação como advogado e é impressionante como é importante, acho que todo gestor público tem que passar pela prefeitura. Eu tive uma experiência no Estado, você fica muito distante daquilo que a população deseja, almeja. E quando você está na subprefeitura, realmente você entende, você sente o calor da população. Ali, a Vila Mariana, né, são 3 distritos, Vila Mariana, Moema e Saúde, acho que é um dos locais que mais tem sofrido o impacto, né, do plano diretor de 2014, devido aos eixos de estruturação. Né, você tem 3 linhas de metrô, né, então está tendo uma intensa verticalização na região. Acho que recentemente a Folha até publicou, é o local com mais licenciamento de novos edifícios, né? E aí você vê de perto essa disputa, porque, por outro lado, você tem as associações de bairro, né, que lutam pela preservação de uma qualidade de vida, né? Então, esse equilíbrio que é importante ser encontrado, que eu acho que é uma discussão de política pública muito importante. É claro que a gente precisa adensar os grandes corredores de transporte público, as áreas centrais, é importante isso, dentro de um planejamento urbano, mas também você precisa analisar a característica de cada bairro. Aí entra a importância, né, dos planos de bairro. A gente tem um exemplo ali da Chácara das Jabuticabeiras, há uma discussão que foi parar até no Compresp. Você tem ali a nascente do Córrego Sapateiro, uma questão ambiental, uma questão histórica e uma pressão de verticalização. Então, esse equilíbrio é muito importante, né, onde você tem vegetação significativa, córregos, rios, você também respeitar a característica local, adensar a parte central da cidade, mas também respeitando a característica de cada local. A importância da participação social, como falou a Soninha e o Maurício, isso é muito importante. Ali a gente teve várias ações em conjunto com o Conselho Participativo, com o CADS, né, o CADS muito ativo, projetos de arborização de calçadas, de plantio, de composteira, tudo aquilo trazendo mais qualidade de vida, ocupação do espaço público, acho que isso é muito importante. Então, essa vivência que a gente teve na ponta, ela é fantástica de você ver como a sociedade civil está interessada em ajudar. Ela tem muito interesse em participar, em ajudar. A gente teve ali, você tem um projeto piloto de arborização de calçadas, que envolve a Secretaria do Verde, envolve o CADS, envolve a subprefeitura, envolve o CT. É você repensar os espaços que são somente para os carros, você criar jardim de chuva. Então, você ouvindo a sociedade, o poder público junto com a sociedade civil, ele é muito mais forte, né? Isso é muito importante. A experiência ali de participação social, ela foi fantástica. Uma outra questão também, por exemplo, a questão dos ambulantes, é uma questão que a cidade não tem como virar as costas, né? É uma realidade de São Paulo, há mais de 30 anos existe, graças ao programa Tô Legal, que a prefeitura, que o prefeito Bruno lançou esse ano, no ano passado, na verdade. A gente teve a oportunidade de ter contato com centenas de ambulantes que trabalham na região. Quer dizer, eu passei, o Sérgio falou aí da questão da Casa Civil, mas tive uma experiência muito gratificante no turismo do Estado, né? Impressionante como é uma área que tem uma capacidade de geração de emprego. Então, essa relação com os ambulantes, né? Quer dizer, a prefeitura tem que olhar. Então, o programa Tô Legal, ele aproximou os ambulantes do poder público e a gente conseguiu ali ter uma relação harmoniosa, em que você tem essa questão social, eles precisam trabalhar, a gente que está na rua há 20 anos sustentando a sua família, e ao mesmo tempo você tem que ter esse encaixe, esse equilíbrio também com a questão urbanística. Então, essa vivência na ponta, ela é extremamente importante para você ver
essa vivência com a participação social. Acho que esse é o grande ponto. Poder público e participação social unidos, eles são muito fortes. É ouvir e executar aquilo que as pessoas do seu entorno estão almejando e desejando. Professor Nabil Bonduque, você conclui a rodada agora. Bom dia para todos, para a Soninha, para a Tâmara, né, para o Maurício, para o Fabrício, para o Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que esse tema é um tema fundamental. Eu acho que essa crise aqui do coronavírus está mostrando a importância da gente, não só da gente planejar cidades, como da gente garantir aqueles grandes objetivos que estão previstos no nosso planejamento, fundamentalmente no nosso plano diretor, né, nos nossos últimos 2 planos diretores, que eu tive a oportunidade de ter sido relator, ter, inclusive, sido coordenador do texto aprovado, e que colocam questões absolutamente fundamentais para a cidade, né? Acho que a grande questão do planejamento de São Paulo é como nós podemos ter uma visão do todo, que nós precisamos de uma visão estratégica para enfrentar a questão da cidade e o enfrentamento dos problemas concretos da população. Então, por exemplo, a urbanização das favelas, que hoje é um problema seríssimo, né, com essa epidemia, o saneamento, a questão das condições de habitabilidade adequadas, a questão da mobilidade urbana, a questão do meio ambiente, né, são questões setoriais, mas que precisam estar articuladas com uma visão do todo, que o plano diretor estabelece, então, objetivos mais gerais e que garante uma visão do todo e, ao mesmo tempo, o enfrentamento dos problemas concretos da população. Eu acho que esse link entre o planejamento de longo prazo e o planejamento do todo, que é uma coisa um pouco abstrata, talvez, para a população de uma maneira geral, a Soninha tratou um pouquinho desse tema, e as questões concretas da população, o problema da habitação, o problema da mobilidade, as questões de qualidade do ar, as questões ligadas à vida cotidiana dos bairros, esse link é uma questão extremamente importante que nós precisamos estabelecer. A cidade de São Paulo e o Brasil, de uma maneira geral, nunca deram grande importância ao planejamento como um todo. Se a gente voltar lá para os estudos da época colonial, né, e o Sérgio Buarque de Holanda trabalhou muito bem isso no livro Raízes do Brasil, onde mostra que a nossa colonização ela teve uma base onde a questão do planejamento das cidades não estava presente desde lá do início, principalmente na maior parte das cidades. É claro que uma outra cidade, que a gente poderia chamar hoje a cidade legal, nesses lugares houve planejamento, né? Houve planejamento em Salvador, que era a capital, houve planejamento no Rio de Janeiro, que eram as chamadas cidades reais. Como hoje existe planejamento já de muito tempo nas áreas mais privilegiadas da cidade. A gente pega, por exemplo, os chamados jardins, né, que são as zonas exclusivas residenciais. Aquilo lá é processo de planejamento. A gente pega, por exemplo, nosso sistema viário, que foi organizado pelo Plano de Avenidas, lá nos anos 20 e 30, começou e continua até os anos 90, também foi planejado, mas isso respondeu uma pequena parcela da cidade. A maior parte da cidade, ela, na lógica de uma sociedade que não gerava recursos para que as pessoas pudessem pagar uma urbanização adequada e aonde o Estado era, em geral, ausente, gerou uma cidade chamada informal. E essa cidade informal, que são os loteamentos clandestinos, as favelas, a área totalmente fora do chamado planejamento formal da cidade, elas são consequência exatamente de um modelo de sociedade desigual, né, e um modelo de planejamento também desigual. Então, o grande desafio que nós temos no planejamento urbano hoje é, em primeiro lugar, pensar o planejamento da cidade como um todo. Em segundo lugar, garantir essa relação entre as políticas, a visão do todo e as políticas específicas, que muitas vezes as políticas específicas têm lógicas próprias, e essas lógicas próprias não correspondem à lógica geral. Por exemplo, vai se implantar conjuntos habitacionais que vão gerar mais despesas do ponto de vista da mobilidade, do ponto de vista de implantação dos equipamentos. Em terceiro lugar, garantir aquilo que já foi falado aqui, a questão da participação. Porque, veja, o planejamento não pode ser entendido como era, pelo menos até os anos 80, o planejamento tecnocrático e burocrático vertical, onde os especialistas diziam o que tinha que ser feito. E, geralmente, com uma grande influência dos setores mais privilegiados, as chamadas elites econômicas, como, por exemplo, o setor imobiliário, que influenciava o Estado sem que houvesse abertura para que o conjunto da população pudesse participar. Então, a participação, e nós conseguimos fazer os 2 últimos planos diretores, principalmente tanto em 2002 como em 2014, com um amplo processo de participação,
e 2014 maior ainda, até porque nós temos mais métodos para poder fazer. E esse é um grande desafio, criar mais métodos de participação, e esse talvez seja uma questão interessante agora, nesse momento que a gente não pode fazer reuniões presenciais, porque talvez a gente vá aperfeiçoar os métodos de debates virtuais. E depois, numa cidade como São Paulo, também nós temos que mostrar as especificidades das várias cidades. Uma cidade com um município como São Paulo, que é um dos maiores municípios do mundo, no mundo ocidental, é o maior município, ele é maior do que a cidade do México, do município da cidade do México, é maior do que Londres, Paris, Nova York, Buenos Aires, que sempre pegam uma parcela, um pedaço pequeno das regiões metropolitanas. Aqui, o município de São Paulo, ele pega 60% da região metropolitana em termos de população. Um grande desafio é pensar o planejamento da região metropolitana como um todo. Mas num município já com 12 milhões de habitantes, com a extensão que o município de São Paulo tem, mais ou menos 1.500 km², nós temos que pensar a articulação entre o planejamento geral da cidade e o planejamento local. Aí o Xixo, o Maurício Xixo, levantou uma questão fundamental, que é a gente garantir que exista uma articulação entre o planejamento local, inicialmente da chamada subprefeitura, com o planejamento geral da cidade. E aí ter uma mesma base territorial. É fundamental que a gente tenha a subprefeitura, que pode ser essa que nós temos hoje, ou pode ter modificações, desde que se respeite os distritos como unidade básica, de constituição da subprefeitura, porque isso garante uma estatística de longo prazo, mas todas as políticas públicas deveriam estar baseadas na mesma base territorial, para que a gente pudesse ter um planejamento local da saúde, da educação, da habitação, do uso do solo, que pudesse dialogar entre si na base local com processos participativos, com um plano regional que, evidentemente, tem que se subordinar ao plano geral do plano diretor. E, para finalizar, a última articulação fundamental é a articulação entre esse planejamento geral da cidade e a gestão cotidiana da cidade, principalmente o que nós podemos chamar aqui o plano de metas, que foi criado em São Paulo, que eu acho um grande avanço, o plano de metas, ou os planos orçamentários, aonde, então, as políticas de longo prazo, vamos dizer, redução de desigualdades, já foi falado aqui. Então, nós temos um objetivo de longo prazo de reduzir as desigualdades na cidade. Então, nós temos que ter todas as políticas específicas trabalhando nessa perspectiva. Por exemplo, eliminar qualquer diferença que existe entre os equipamentos sociais das várias regiões da cidade. Por exemplo, na questão da mobilidade, trabalhar de maneira a democratizar o uso do espaço público. Então, são políticas que vão no sentido de garantir a redução da desigualdade. Ou, por exemplo, um outro objetivo, que é mudar o padrão de mobilidade, para a gente ter menos gente utilizando o automóvel, porque o automóvel significa um uso muito intenso do espaço urbano, e estimular o uso do transporte coletivo e da mobilidade ativa. Então, isso é um objetivo geral do plano diretor, um objetivo geral do planejamento, que tem que ser obedecido nas políticas específicas. Então, quando a gente vê, por exemplo, hoje, a atual administração colocando R$1 bilhão para pavimentar as ruas da cidade, para fazer recap, fazer o recapeamento. E não vemos quase nada voltado, por exemplo, para a implantação de corredores exclusivos de transporte coletivo. Nós estamos vendo uma política que está em desacordo com o objetivo geral. Quando a gente tem, por exemplo, conjuntos habitacionais, muitas vezes localizados fora da cidade, isso menos em São Paulo e muito acontecendo em outras cidades do país, fora da cidade, quando o planejamento exige que nós temos cidades mais compactas, cidades que ocupem os vazios urbanos, as áreas com especulação, efetivamente nós vamos ter aí uma dissonância entre o planejamento geral e o zoneamento e as políticas públicas, e com isso vamos ficar mais longe de alcançar aqueles objetivos estratégicos que são fundamentais para que a gente possa alcançar um planejamento e uma cidade melhor, uma cidade que pensa o futuro e, ao mesmo tempo, possa responder a problemas do presente. Muito bom, Nabil. Eu vou passar a palavra à Tamara e ao Jorge, mas eu queria antes alertar a todos que eu já estou aqui submergido em perguntas. Então, só para dar um pouco o tom das perguntas, depois eu vou tentar fazê-las especificamente, mas elas vão na seguinte direção. Preocupação com
como fazer acompanhamento e avaliação de políticas públicas, se existem esses mecanismos, se eles estão sendo bem empregados, como fortalecer as subprefeituras e como qualificar a participação social, que é um tema que a Soninha levantou no começo da fala dela. Então, esse é o tomzão meio geral aqui das perguntas, mas evidentemente que vocês, a começar pela Tamara e depois o Jorge entra, tem liberdade para apresentar as questões que queiram. Tamara, agora é com você. Primeiramente, agradecer o convite, é um prazer poder dialogar com interlocutores tão qualificados sobre essa questão que é tão fundamental. Bom, eu sou Tamara, fiz doutorado em Administração Pública e Governo, dou aula na Fundação Escola de Sociologia e Política em Ciência Política, e tanto meu mestrado quanto meu doutorado foram sobre instrumentos de participação, então não poderia deixar também de puxar um pouco para esse lado. Então, parece que foi tudo combinado, mas a gente está convergindo aí. Também trabalhei no gabinete do prefeito na gestão de 2013 e 2014, fui assessora do então prefeito Fernando Haddad, pude acompanhar de perto esse processo intenso, né, de revisão do plano diretor, inclusive relatado pelo Nabil, e uma das minhas questões vai um pouco nesse sentido. Mas, primeiramente, queria fazer um outro apontamento, né, pedir um comentário de vocês. A gente conta com diversos instrumentos, né, técnicos de planejamento urbano, né, o próprio plano diretor, depois lei de zoneamento, código de obras e posturas, enfim. São instrumentos que revelam disputas e decisões políticas mas também sobre grupos de interesse, né, como bem colocou a Soninha, né, presentes na cidade. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho como essas disputas elas acabam se concretizando nesses instrumentos, ou seja, qual que é o caminho entre as arenas de disputa, né, desses grupos e a concretização, né, ali nos marcos legais, no plano diretor e nos outros instrumentos decorrentes, né? E também na linha um pouco do que comentou o Xixo, achei muito interessante, né, como que a gente pode utilizar, inclusive, esses instrumentos que, né, são cheios de tecnicidades e, enfim, tem diversos nuances nesse sentido, para fins políticos, como a redução das desigualdades, né? Então, eu acho que é possível a gente caminhar nesse sentido, né? Usar os nossos instrumentos à disposição para as nossas finalidades, né, dos nossos projetos políticos, e aí sem valorar, né, qual projeto político é melhor, mas como que acontece esse caminho. E a segunda colocação, relembrando um pouquinho o plano diretor de 2014, né, ele foi construído num processo intenso de participação, o Nabil relatou isso bem, foram mais de 114 audiências públicas, mais de 25 mil pessoas participaram. A minha pergunta e é um pouquinho o reflexo da minha pesquisa, essa participação, como que ela foi capaz de mexer nessas estruturas, né, de poder, de influência sobre o instrumento final? E uma provocação que eu acho que já foi feita também por outros colegas, para além dos momentos de planejamento e elaboração, como fazer com que os instrumentos sejam mais permeáveis em outras fases, né, na sua implementação, na sua avaliação? O Conselho Municipal de Política Urbana é um caminho nesse sentido, né? E de que forma? Ou como também colocou o Xixo, os conselhos participativos das subprefeituras são um locus para fazer essa discussão? Como é que a gente pode, a quem a gente endereça e, como bem colocou também o Nabil, com que método? São essas minhas contribuições. Obrigada, Sérgio. Tamara, ótimo. Eu vou pedir, antes de que vocês respondam, e aí eu peço que cada um responda o que quiser, façam aí a seleção das perguntas. Vou pedir para o Jorge apresentar as perguntas deles, e aí vocês já começam as suas respostas. Jorge, a bola está com você. Bem, bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Sérgio, da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu só queria tentar fazer uma ligação desse tema que nós estamos tratando com o momento que a gente está vivendo. Porque eu acho que tem esse momento que a gente está vivendo, acho que vai ficar marcado e vai marcar por muitos anos o planejamento, as políticas daqui para frente. E eu queria, com isso, trazer o seguinte, eu não sei, viu, Sérgio, você no início colocou isso, eu não sei se a gente, nesse momento, é uma questão da gente falar, quando é que a gente vai retomar? Quer dizer assim, porque eu acho que a gente está vendo que a gente estava dentro de um modelo que é um modelo bastante, que traz, digamos assim, um grau de dificuldades e de questões estruturantes, de problemas estruturantes da nossa sociedade, que talvez seja um momento também de pensar a grande política, como é a proposta desse nosso encontro aqui, mas pensando menos como uma retomada e mais como uma revisão
do que a gente pudesse eventualmente estar fazendo e que foi gerador de processos como esse que nós estamos vivendo hoje. Mas eu entendo que nós estamos tendo um aprendizado muito grande nesse processo. E um dos aprendizados, para não tomar muito tempo, um dos aprendizados para mim tem sido a valorização da política. Porque é a política que está enfrentando esse problema que a gente está vivendo. E não existem, as empresas, ficou muito claro a limitação da atuação das empresas. Por exemplo, que é o mercado de uma forma geral. Porque o máximo que estão fazendo as empresas é o fato da gente fazer um trabalho remoto. Não há uma reflexão sobre o impacto na sociedade, como avançar nisso. Quem faz isso é a política. Então, a política está sendo valorizada. É o Estado, na verdade, que tem que ser entendido. Não é uma discussão do Estado máximo ou do Estado mínimo, mas a importância do Estado num momento como esse que a gente está vivendo. E essas questões, eu acho que podem direcionar, na verdade, esse futuro que nós vamos ter pela frente. Então, o que eu queria, na verdade, trazer para perguntar é que isso tudo está demonstrando essas fragilidades. Nós temos uma sociedade que nós não conseguimos, embora estejamos num país rico, eu acho que a gente pode dizer isso, por tudo que nós representamos, nós temos um país muito desigual. E eu vou aí nessa questão que foi colocada já por vários aqui dos participantes. Então, nós, na verdade, tivemos até agora, nós somos incapazes de resolver a questão da desigualdade. Por exemplo, eu quero ficar num só para ser objetivo na minha pergunta aos participantes aqui. Nós tivemos incapacidade, nós temos condições, mas nós fomos incapazes de resolver essa questão. Então, eu queria avançar na seguinte questão. Nós não temos um problema técnico. Não é uma questão da gente discutir, olha, qual é a técnica para resolver isso? Nós sabemos como resolver o problema da água, do esgoto, que é fundamental, e 100 milhões de pessoas no Brasil não têm, e 35 milhões não têm água. Nós sabemos como resolver habitação, com ventilação, com espaços para as pessoas poderem viver dignamente. Nós temos os instrumentos para isso, mas nós não temos a vontade, nós não temos a questão política. O problema que nós vivemos é muito mais de fundo político, a meu juízo, do que técnico. E eu pergunto, então, para os participantes, quais são os reais obstáculos para a gente enfrentar o problema da desigualdade, na opinião de vocês? Quais são os reais obstáculos políticos em que a gente pudesse destravar essa questão e efetivamente enfrentar esse problema que aparece hoje nessa crise do coronavírus, mas que é uma questão que atormenta, eu diria, a sociedade brasileira há muito tempo? Muito bom, Jorge. Eu vou passar de novo a palavra para os participantes palestrantes, a começar pela Soninha. Vou só aproveitar o embalo da pergunta do Jorge, porque ela vai exatamente ao encontro de uma questão levantada pelo Otávio de Barros, economista, que está nos assistindo, e que é basicamente a seguinte, quer dizer, a cidade pós-pandemia poderá ser outra cidade, do ponto de vista, digamos, da circulação de pessoas, dos meios de transporte, mobilidade urbana, organização de eventos, habitação, enfim. É um momento da gente poder rever o modelo que adotamos há muitos anos. Soninha, começa por você. A Tamara falou como é que a gente percebe esse conflito de interesses, que é inevitável, que faz parte do convívio em sociedade, como é que ele se manifesta nos instrumentos, né? Aqui a gente já tem uma boa medida de desigualdade, porque você tem alguns grupos pequenos ou alguns personagens específicos que têm muito poder, porque detém mesmo muitos recursos, muita influência. E você tem uma vantagem na democracia, que é o da organização. Quem se organiza consegue se fazer ouvir, consegue se fazer presente. O que é uma desvantagem pelo seguinte, e a imensa massa desorganizada? Como é que ela se coloca? Como é que ela a sociedade civil desorganizada? Então, eu brinco sempre com uma pauta que está emperrada aqui na Câmara faz um tempão. A votação de um novo marco legal para a instalação de antenas de dados móveis, de celular, de internet. Você não tem um movimento dos sem sinal que se organize, que vem aqui na Câmara
exigir que a gente paute uma atualização dessa legislação, entendeu? Então, você consegue, quando você estuda um instrumento, você consegue identificar ali quais foram os grupos que se conseguiram fazer ouvir, ou porque já tem em si muito poder, ou porque num movimento articulado, bem organizado, conseguiram emplacar ali as suas demandas e as suas pautas. Isso não é nem bom nem ruim, isso é característico da sociedade, é característica da vida coletiva. Agora, eu discordo um pouco do Jorge quando ele diz a gente tem os meios, a gente tem as respostas, o que precisa é a política. Eu acho que a gente tem meios muito ruins ainda para fazer as coisas. O Xixi falou, a divisão da cidade em secretaria disso, secretaria daquilo. Também acho que a gente devia rever isso tudo. Como é que você tem habitação numa pasta e mobilidade em outra, quando são coisas absolutamente indissociáveis? Onde as pessoas moram, quantas moram, onde elas moram e para onde elas se deslocam para trabalhar, para abastecimento, tem tudo a ver com a capacidade do nosso sistema de mobilidade e de transporte. Então, essa não é uma discussão assim tão charmosa, tão sexy, mas os nossos meios, os nossos métodos, as nossas ferramentas precisam ser muito melhores do que são. Então, queria falar mais 25 minutos, mas para concluir, planos, por exemplo. O próprio plano diretor ainda previa no seu texto a elaboração de uns 8 ou 9 outros planos. E a gente já tem, só em nível municipal, mais de 30 planos. Plano Municipal de Educação, de Saúde, de Saneamento, de Habitação, de atendimento socioeducativo, de assistência social. 30 planos diferentes, separados, cada um com o seu próprio processo de construção, alguns super ricos e participativos e amplos, outros nem tanto, porque são planos mais técnicos. E aí, como é que você lida com 33 planos diferentes na elaboração de um plano plurianual, de uma lei orçamentária anual? Então, a gente ainda precisa aperfeiçoar muito os meios de que a gente dispõe como máquina pública, como divisão territorial, isso que o Xixi falou, que é de enlouquecer. Eu fui subprefeita da Lapa, tinha 3 gerências de trânsito diferentes com as quais eu tinha que me relacionar no território de 6 distritos. Cada distrito em si é uma enormidade. Cada subprefeitura é um território gigantesco. Então, é muito mais gostoso até discutir a mobilidade em si, a política fim, mas a gente precisa discutir muito os meios de que a gente dispõe para construir planos, para monitorar planos, para rever os planos com ampla participação da sociedade. Uma conferência a cada 2 ou cada 4 anos, por exemplo, é muito interessante e rico, mas é absolutamente insuficiente. Fazer uma conferência presencial com 300, com 500 pessoas. Então, os meios de participação, de construção, os métodos de que a gente dispõe precisam ser muito melhores dos que a gente ainda usa até hoje. Muito bom, Soninha. Xixi, a palavra é sua. Acho que tem muitas questões para a gente pensar, né? Escolhe uma ou duas e ataca. Tá bom. Como fazer uma boa avaliação das políticas públicas? Acho que aí a gente tem um problema que é a descontinuidade das políticas públicas, né? Então, cada gestão entra e políticas públicas que estão sendo tocadas, estão em construção, acabam, às vezes, sendo dissolvidas e tudo vai para o zero novamente, né? Então, acho que esse é um problema, que esse é um fator, inclusive, de desmotivação grande até do servidor público municipal. Acho que esse é um problema. Eu, quando cheguei na frente lá da Escola de Gestão e Contas do Tribunal de Contas do município, eu vi que lá a gente tem uma oportunidade, né? Que era de construir um observatório de políticas públicas para a gente poder fazer a avaliação das políticas públicas. Porque há uma mudança hoje na questão do controle externo, né? Do papel dos tribunais de contas, no sentido deles poderem não ficar fazendo só autópsia, mas fazerem acompanhamentos mais concomitantes do que está acontecendo, né? Então,
nós estamos num processo de construção de um observatório de políticas públicas que não vai fazer, a ideia é não fazer mais do mesmo, como faz o observatório da nossa São Paulo ou Observa Sampa. Na verdade, ele é focado na questão da desigualdade da cidade. Esse é o foco que a gente está pensando. Para a gente fortalecer as subprefeituras, eu acho que a gente tem que pegar a primeira lei lá das subprefeituras, quando foi aprovada, porque ela diz um monte de coisas que a impressão que me dá é que não foram implementadas, ou foram retiradas, né? Então, é um processo de descentralização da cidade mesmo. Acho que isso é fundamental. E a gente tem que fazer uma discussão se o melhor método é este que a gente tem de como são indicados os subprefeitos. Se é por eleição local, se é por referendo local, a gente precisa pensar nessa estrutura, porque essa estrutura me parece que não está funcionando. Só que a dificuldade de pensar nisso é complicado porque existe uma permuta histórica de troca dos cargos de subprefeito por apoio na Câmara Municipal. Então, isso a gente precisa enfrentar também, de alguma forma, né? Sobre as arenas de disputa, né, que a Tamara falou, eu acho que a gente, na questão da redução das desigualdades e tudo, eu acho que a gente precisa fortalecer, e nós estamos em ano de eleição, né, a eleição do legislativo, né? Acho que a gente precisa fortalecer muito quem é que a gente vota para vereador, para deputado, para senador. O executivo é uma esponja que chama tudo para si e a gente perde essa outra opção. E aí, na cidade de São Paulo, a gente tem um problema que é a Câmara Municipal, que na pesquisa da Rede Nossa São Paulo sempre é avaliada, muito mal avaliada, a última instituição, né? A pior instituição, normalmente, quando é classificada, o Jorge sabe melhor disso do que eu, a gente precisa tentar pensar. Quer dizer, claro que a Câmara precisa, talvez, ter mais mobilidade. Como falou a Soninha, não dá para a gente imaginar, talvez, essa oportunidade que o Jorge falou, desses novos instrumentos que a gente está usando, para poder facilitar a aproximação da Câmara, né? Nós fizemos uma experiência que o Jorge participou, a gente participou juntos, com o professor James Houston, da Universidade de Berkeley, uma forma de participação direta, mais sofisticada do que só um sim ou não num referendo, que foi um primeiro piloto para a gente ver outras formas como a gente estabelecer essas discussões. Acho que a gente precisa, na questão da desigualdade, enfrentar a questão dos limites. Tem que ter limite mínimo de renda mínima, mas também tem que ter limite máximo. A gente precisa pôr teto. A riqueza não pode ser desse jeito, tão pouco taxada no Brasil. Nós temos essa inversão de valores em que quem tem menos paga mais e quem tem mais paga menos, né? Proporcionalmente. Então, a gente precisa enfrentar essa história. Para a gente enfrentar a desigualdade, para acabar a minha participação aqui, eu acho que a gente precisa fazer essa reforma tributária para enfrentar exatamente isso que eu falei. E existem estudos já muito consistentes para a gente saber onde que tem que mexer, né? Tem que taxar mais bancos, tem que taxar mais, talvez, a doação de imóveis, né? Tem dado que fala que uma pessoa que ganha mais de 240 salários mínimos, 70% do que recebe não é taxado nada. Então, está uma inversão absolutamente completa, né? E a gente precisa fazer uma reforma política. Não adianta, e obviamente reforma tributária e reforma política só serão efetivamente boas reformas se for um processo participativo da sociedade, não de tecnocrático, como falou o Nabil, como era nos anos 80 a questão do planejamento. Então, acho que eu resumi um pouco aí as coisas. Tá? Obrigado. Muito bom. Fabrício, eu passar a bola para você e no embalo aqui, lembrar que o Daniel Annenberg, vereador, foi secretário, está nos acompanhando aqui, já fez 2 perguntas. A segunda das perguntas tem a ver com uma proposta de descentralização radical, que diz ele foi uma proposta que remonta aos anos da Luiza Erundina. Criação de 5 grandes secretarias e uma radical descentralização de atribuições para as subprefeituras.
Fica no ar aqui essa pergunta, quem quiser Ótimo. pegar essa bola, que pegue. Tá. Atacando rapidamente alguns pontos, né, o que o Sérgio trouxe, a Tamara, da questão dos mecanismos de avaliação, das ferramentas, eu acho que o Conselho Participativo é uma linha, só que você tem características totalmente diferentes. O Conselho Participativo da Vila Mariana é totalmente diferente do Conselho Participativo do Mboi Mirim, de Itaquera, da Lapa. Então, você precisa uniformizar a gestão atual. Teve eleição no final do ano, né? A gente teve um novo conselho, e foi feito um treinamento dos novos conselheiros para entender um pouco o que é o plano diretor, o que são os planos de metas, os planos de ação, que são mecanismos importantes de controle, porque senão você também fica naquele conselho com problema local. A gente tem que pensar a cidade como um macro. Eu acho que você tem que capacitar, qualificar esses conselheiros para que eles possam reivindicar questões da cidade geral e não simplesmente a questão da sua rua, a questão do problema do seu vizinho. Então, acho que isso foi importante. Foi feita essa qualificação, mas, como disse, tem um disparate muito grande entre interesses de cada conselheiro, mas é um caminho esse fortalecimento do Conselho Participativo, para que a gente possa ter um conselho ali que efetivamente tenha mais participação da gestão. A questão que o Jorge trouxe dos reais obstáculos políticos, eu acho que a reforma política ela é o vetor dos mais importantes que a gente precisa para combater esse problema do poder local. E, basicamente, na minha opinião, três questões, que é o fim da coligação proporcional, que já vai ocorrer nessa eleição, que já está mexendo muito com as estruturas atuais, o voto distrital, que principalmente para vereador eu acho que é fundamental, junto com o Conselho Participativo, né? E o fortalecimento dos partidos. A gente tem que ter menos partidos com ideais claros, né? Um número menor, como você, o partido pensa A, B, C, D, E, 8, 10 partidos que pensam claramente para que o eleitor possa escolher. Eu acho que com uma reforma política e conselhos participativos mais fortes, você consegue diminuir esse poder local, que tanto atrapalha na gestão municipal. Vocês colocaram aí da divisão territorial, a Soninha colocou, o Nabil realmente... Na Vila Mariana, eu trabalho com 8 consegues, né? Como é que a gente consegue, dentro de um território de uma subprefeitura, trabalhar com 8, 5 batalhões da Polícia Militar, 4 CTs? Então, realmente, essa divisão territorial é uma questão também a ser trabalhada aí no que o Daniel Neuberg falou, de reestruturar as questões da divisão da cidade. Mas eu acho que o obstáculo político para a gente trabalhar a diminuição da desigualdade, a reforma política é importante. A ausência de representatividade ainda é muito alta, né? Tem áreas subrepresentadas, a população não se sente representada pelo seu representante. Então, acho que a gente precisa trabalhar muito. Talvez esse momento de pós-pandemia possa mexer com muitas estruturas, que a gente pode aproveitar esse momento para colocar essas reformas importantes, para que a gente possa, enfim, não aqueles debates longos de 3, 4 anos que chega no final a muito pouca mudança, né? Mas eu acho que a reforma política com o voto distrital, o fim da coligação proporcional, o fortalecimento de partidos, eu acho que isso tudo já dá uma mudança grande, né? Uma diminuição, e o fortalecimento de conselhos, né? Que a população tenha canais em que ele possa participar e ser ouvido. Eu vou passar aqui a palavra ao Nabil, já digo para as pessoas se prepararem, aí nós estamos chegando ao final da nossa conversa aqui. Eu vou pedir ao final que cada um faça uma intervenção brevíssima para salientar um ponto, resumir ou suprir uma lacuna que imagina que tenha ficado pelo caminho. E vou pedir também a Tamara e ao Jorge que aí façam o papel de respondentes e não de perguntadores. Entrem no jogo. Mas antes, Nabil, eu passo a palavra para você, mas te faço uma provocação em torno desse tema da representação. Como é que se consegue um mandato na Câmara de Vereadores? Você que já teve eleições bem-sucedidas e eleições mal-sucedidas. Quer dizer, quais são as máquinas políticas, os mecanismos de obtenção de voto na cidade de São Paulo? Ligação com categoria profissional, com igreja, com máfias locais? Como é que o jogo é jogado? Você me colocou aqui numa saia justa, né? Eu tinha organizado aqui minhas perguntas, mas eu vou tentar incluir a sua resposta a essa sua pergunta, que ela é bem complexa. Eu tinha dividido em 2 grandes temas. Respondendo as questões da Tamara e também do Jorge, olhando um pouco para trás, como é que foram os processos participativos, como é que eles influenciaram no planejamento
e como é que eu vejo que está hoje o Estado colocado para a sociedade nesse momento. E a outra, pensar um pouquinho no futuro, proposta para frente, aí eu entro com essa tua resposta também. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o plano, uma coisa que me deixa bastante contente é que o plano diretor hoje, ele virou uma referência importante para muita gente. Já falou aqui várias vezes sobre o plano diretor, né? E antigamente se falava muito que o plano diretor era papel pintado, era uma coisa que ficava na gaveta, e eu acho que hoje o plano diretor de São Paulo é uma referência importante para que a gente possa pensar o futuro da cidade, e nós não podemos pensar a separação entre plano diretor, planejamento e a função do Estado. Quer dizer, o planejamento é a expressão máxima da presença do Estado, porque é o Estado que está olhando todo, que está olhando para todas as questões, sem uma visão corporativa, nem uma visão excessivamente regionalizada e local, né, como acontece numa cidade do tamanho de São Paulo. Então, ele pensa o todo, e ao pensar o todo, ele está pensando no papel fundamental do Estado como aquele ator que vai, de alguma maneira, pactuar os vários interesses. Então, quando a Tâmara faz a pergunta sobre as arenas de disputa, como é que isso acontece, então tem vários exemplos, não tenho tempo aqui para falar, mas vários exemplos de conflitos que havia dentro de certos temas, né? Por exemplo, como regulamentar uma zona especial de interesse social, com interesses do empresariado, com interesses do governo, com interesses do movimento social de habitação, né? Ou, por exemplo, a outorga onerosa, que é recursos para poder enfrentar o problema da desigualdade, né? Recursos extraídos do próprio processo imobiliário. Então, tudo isso, né? Nós tivemos que fazer um papel, e aí eu, respondendo um pouco a pergunta do Jorge, a questão do Jorge, eu não vejo tanto essa, quer dizer, pelo menos eu não vejo como ator político e ator técnico essa separação tão clara do técnico e do político. Nós temos problemas técnicos, temos problemas políticos para enfrentar, mas a grande questão é como que nós podemos dar uma resposta técnica correta considerando as questões políticas, ou dar uma questão politicamente correta considerando os aspectos técnicos. Eu acho que foi esse muito o papel que eu tive na relatoria do plano diretor, olhando todos aqueles vários conflitos, aqueles vários pontos de vista, buscar uma resposta e um plano e uma proposta que pudesse ser coerente, respondendo às várias questões, obviamente não atendendo a todas, mas respondendo os interesses de ordem pública e de ordem geral, que não desconsiderava, por exemplo, aspectos que, bom, o mercado imobiliário está aí, ele precisa produzir. O movimento popular precisa de habitação e nós vamos, né, garantir as condições para que a habitação social possa ser produzida. Né? Nós precisamos olhar a bicicleta, mas não podemos desconsiderar que existem outros modais importantes dentro da cidade. Então, nós temos que trabalhar, né, nessa visão que é técnica e é política, e eu acho que, eu concordo com ele, do ponto de vista de que a política ela é muito importante nesse momento e para o planejamento ela é fundamental, porque ela olha, né, tem o olhar do todo. Bom, também é importante dizer que muito do plano diretor mudou pelo processo de participação, mas não foi só pelo processo de participação. No processo de participação apareciam coisas fragmentadas. Tinha gente que queria mais parque, tinha gente que queria mais ciclovia, tinha gente que queria mais espaço para produzir habitação, tinha o mercado imobiliário que queria produzir mais em mais lugares, com menor custo. Tinha todas essas questões apareciam. Isso vinha do processo participativo. A grande questão é como a gente olhar esse processo participativo e construir uma proposta coerente que responda. Então, se você pegar o projeto que entrou na Câmara, o que saiu, ele é muito diferente. Em boa parte, foi por conta do processo participativo, mas o processo participativo, por si só, não iria gerar nada. Podia gerar, no máximo, uma concha de retalhos. Era necessária uma costura técnico-política para que ele pudesse refletir essas reivindicações, essas questões trazidas, mas nós temos que pensar essa cidade do futuro. Agora, em relação a questões de como fortalecer a subprefeitura, como pensar, eu acho que a reforma política ela é importante, né, como foi enfatizado. Acho que temos que tomar cuidado com a questão do voto distrital. Quer dizer, eu não sou totalmente contra algum aspecto de centralização no voto, mas ele não pode ser levado à última consequência. Nós vamos criar, na verdade, federações, vamos criar a Câmara, vamos aprofundar o problema que já existe na Câmara, que é cada um olhando o seu problema. E o papel da Câmara, né, hoje, é olhar o todo. A Câmara precisa olhar a cidade como um todo. O Conselho Participativo precisa ser fortalecido, precisa olhar o específico de cada região da cidade.
né? Senão nós vamos cair numa fragmentação da cidade e, evidentemente, isso não vai dar as respostas para os problemas que são problemas comuns. Então, eu acho que é importante a gente manter a Câmara com um olhar conjunto da cidade, o que não significa que algumas vagas da Câmara não possam ser respondidas pelo voto distrital. Talvez seja uma maneira, inclusive, de evitar que a gente tenha o que nós temos hoje. Nós temos já grande parte dos vereadores, aí respondendo já a questão do Sérgio, grande parte dos vereadores que são eleitos com bases regionalizadas. Mas aí, muitas vezes, atendendo pequenas questões específicas locais, criando clientela na política tradicional que existe no Brasil, né? Isso é muito comum, né? Eu já, como você falou, eu participei já de 6 campanhas para vereador. Só participei para vereador porque meu foco é a cidade, então eu estou focado na questão da Câmara e na questão da cidade. Eu ganhei 2, duas eu fiquei como primeiro, segundo suplente, agora, atualmente eu sou o primeiro suplente, e 2 eu fiquei mais longe, né? Eu diria o seguinte, quanto mais as campanhas elas estão debatendo a cidade como um todo, né? E nós estamos colocando temas importantes para a cidade, o meu voto, que é um voto disperso, é um voto de formação de opinião, ele é mais fácil de ser eleito, não é um voto regionalizado, né? Embora eu seja, né, arquiteto, tenha uma presença importante na área dos arquitetos, meu voto, embora tenha muito arquiteto votando, não vota porque eu sou arquiteto, vota porque eu tenho uma visão que corresponde muito ao que os arquitetos urbanistas estão tendo como expectativa, e outros profissionais. Então, eu acho que nós, como chegar na Câmara, eu acho que realmente é bastante complexo, é bastante diferenciado, depende da eleição, depende do clima geral, mas não é por acaso que eu fui eleito logo depois, por exemplo, do governo do Pita, que a cidade estava totalmente desorganizada e uma proposta que repensasse a cidade era importante, né? Não é por acaso que eu fui eleito no mesmo momento que o Fernando Haddad foi eleito, quando havia uma proposta de reestruturação da cidade, inclusive o tema urbano, dentro da própria campanha do Haddad, que foi eleito, era um tema importante. Eu era coordenador do programa de política urbana, né, do programa de governo do Haddad, estava fazendo essa interlocução com muitos setores da sociedade que estavam pensando isso e preocupados com isso no momento que a sociedade começou a participar muito intensamente do processo, né? Então, eu vejo que isso é muito variado, Sérgio, depende muito de cada situação, de cada conjuntura, né? Mas eu ressalto a importância da gente ter uma Câmara que pense a cidade como um todo e pense o conjunto dos problemas da cidade, porque nós estamos falando aqui, né, de uma Câmara de 55 vereadores que representam, né, 12 milhões de pessoas, ou seja, representam mais de 200 mil pessoas, né? Então, isso é uma representação que muitos países são de deputados federais, né, que pensam, então, nós não podemos ter uma política de clientela local, né, porque aí nós vamos rebaixar o próprio papel da Câmara. Eu queria finalizar, né, dizendo o seguinte, acho muito importante a gente repensar a questão da subprefeitura. Eu tive a felicidade de participar do governo da Luiz Erundina e participar de um órgão que era a Superintendência de Habitação Popular, que era regionalizado. Nós, inclusive, reorganizamos a superintendência para responder à divisão territorial que estava proposta no projeto de lei que foi enviado pela Erundina para a Câmara, que trabalhava com essa ideia, a ideia de você descentralizar certas políticas e manter nas secretarias as políticas estruturadoras da cidade, né, fazendo com que a execução fosse transferida para a subprefeitura, e nós conseguimos fazer muito disso na própria Superintendência de Habitação Popular, que chegou a ter órgãos de habitação com quase 30, 40 funcionários em cada região, só na área de habitação popular, para poder trabalhar com a favela, para poder trabalhar com loteamento clandestino, para poder fazer interlocução com os movimentos de habitação que cresceram muito naquele momento. Então, eu acho que é um modelo muito interessante para ser, obviamente, tem que ser repensado, seja na distribuição regionalizada e seja na questão das secretarias, mas eu acho que é uma proposta importante para que a gente possa ter como referência de um modelo que consiga combinar uma visão de planejamento de futuro de toda a cidade, uma visão de descentralização e uma visão de participação, né, e de combate às desigualdades, que eu acho que são eixos fundamentais de um processo futuro, né, que nós precisamos, né, enfrentar para ter uma cidade melhor. Muito bom, Nabil. Eu vou pedir agora que cada um, em 2 minutos no máximo, faça considerações finais. E aí, Tamara e Jorge também poderão fazer uso da palavra. Eu vou deixar para o Nabil uma pergunta específica, ou quem queira, mas eu presumo que o Nabil possa respondê-la, que foi feita pelo Mauro Teixeira Pinto, a respeito do Pio Central, que é um projeto em discussão
segundo ele, onera as novas construções no centro da cidade. Ele, evidentemente, que se coloca em dúvida, digamos, os benefícios desse projeto, e porque, na visão dele, isso reduzirá a oferta de a produção de novas moradias no centro da cidade, e aumentará o preço e elitizará mais o centro da cidade. O que você... Aí pode ser Nabil, pode ser quem queira, mas aberta a palavra para considerações finais, eu peço que essa última pergunta, alguém de vocês, pensei no Nabil, possa respondê-la. Soninha, 2 minutos, esforço de reportagem. Tenho que escolher um recorte, então vamos lá. Quero falar de participação, e participação de qualidade. E a qualidade significa que seja em números suficientes, você afunilar a participação em 2 representantes, ou, conforme o caso, em 200 representantes reunidos no auditório, não é suficiente, não dá conta. A participação tem que ser mais constante, não pode ser tão ocasional, concentrada. A gente precisa garantir a variedade. Então, numa subprefeitura como a Lapa, por exemplo, você pode ter, com a maior facilidade, ter um conselho participativo que tem vários representantes do Pacaembu, Perdizes, Jaguaré e nenhum da Vila Jaguara. Então, os ambientes da cidade ainda são grandes demais para que a gente consiga ter essa representação plural, de fato, em termos territoriais, em termos de vários recortes da população. Então, a gente tem que criar esses meios, esses mecanismos de participação constante, aprofundada, qualificada, em que você tenha realmente o encontro e, por que não, o confronto entre pontos de vista diferentes. Às vezes o interesse comum lá adiante é o mesmo, mas do ponto de partida é muito diferente. A gente vê aí conflitos o tempo todo com o movimento de moradia e o movimento ambiental. E aí você tem secretarias separadas, conferências separadas, conselhos separados. E como é que a gente não traz esse pessoal para a mesma arena para discutir esses problemas? Então, o que cabe a cada um de nós, os que estão em posição de abrir um espaço de participação, que o façamos. Na academia, na subprefeitura, no Tribunal de Contas, na Câmara Municipal. Abrir espaços constantes. Essa constância é muito importante para a gente construir um repertório mesmo de meios e de propostas que seja consistente, que seja condizente com a complexidade da cidade. E os outros que não estão exatamente no espaço de criar meios de participação, que participem, porque é muito frustrante a gente criar, abrir os espaços e as pessoas não se interessarem. Mas acho que essa trajetória é no sentido de participar cada vez mais. Isso já vem acontecendo há alguns anos, agora o contexto de pandemia está trazendo isso muito à tona também. Mesmo afastadas fisicamente, as pessoas estão construindo, articulando, debatendo e se encontrando, e eu acho que esse é o caminho. Então, a frase final, né? Abrir espaços de participação, nem que seja no seu condomínio, nem que seja na sua comunidade, no seu lugar de trabalho, e cada um ao seu modo, com os seus recursos, com a sua disponibilidade, realmente participar. Deixa eu manifestar aqui um sentimento de que a gente não discutiu o suficiente o tema da avaliação das políticas públicas. E eu acho que esse tema se conecta ao desafio de qualificar a participação social também. Porque não se trata apenas, digamos, de mobilizar para reivindicar e propor. É preciso avaliar o que está sendo feito para que o que está sendo feito possa ser aprimorado, com base no levantamento de dados. Porque nós não podemos cair na ingenuidade que a participação é a panaceia para todos os males. Porque a participação precisa ser feita com uma base de conhecimento mais sólida, senão ela gera muito ruído, muito calor, mas pouca luz. Dito isso, Maurício, a palavra é tua. Não, exatamente por isso que a gente está nesse caminho de construir um observatório de políticas públicas, que, afinal de contas, o Tribunal de Contas faz auditorias por toda a cidade, por todas as áreas, e aí a gente tem muitos dados e a gente precisa trabalhar esses dados para poder avaliar a eficácia das políticas públicas.
É nesse sentido mesmo que a gente precisa trabalhar. Acho muito boa essa, né, produzir calor e não produz luz, né? Acho que isso é muito importante, precisa conseguir compor o processo inteiro. Mas eu queria falar de duas coisas para encerrar, para ocupar esses 2 minutos de forma. Uma é que nós temos eleição este ano para prefeito, prefeita. E, em princípio. Portanto, em princípio. Em princípio, sim. De qualquer maneira, esperamos que aconteça, se não em outubro, que aconteça em janeiro, e assim por diante. Mas não dá para a gente ter aventureiros para chegar à frente da prefeitura. Acho que as pessoas que querem ser prefeito, prefeita, que tem esse sonho, é ótimo, mas precisa ser um grupo, precisa ter estrutura, precisa estudar, precisa ter conhecimento. Não dá para a gente ter amadores à frente de um país chamado Cidade de São Paulo. Isso acho que é uma questão muito importante e que a gente atente, né, e multiplique essa informação de que é fundamental que se tenha programa, que tenha planejamento, que se tenha isso. E a outra questão que eu queria tratar, né, para finalizar, é a pergunta do Jorge, que ficou aberta, sobre a questão o que a pandemia pode ensinar para a cidade, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade, de fato, de melhorar a qualidade de vida da cidade posteriormente para alguns enfrentamentos. Eu vou falar de 2 aqui rapidamente. Um deles é a questão da mobilidade urbana, com certeza que a gente pode pensar essas experiências que a gente está tendo de teletrabalho, home office, tudo acontecendo, o mundo virtual ser mais acessível. Eu acho que é uma forma da gente pensar para humanizar a cidade de forma mais ampla, né? E o outro ponto, eu acho que é esse que vai ficar cada dia mais evidente, que ainda não se revelou completamente, que vai ser quando a gente tiver o pico da pandemia aqui. Que aí nós vamos ver, estou imaginando que por mais que se tenha tentado se preparar, por mais que a gente tenha tentado, acho que é fundamental ficar em casa, tudo isso, mas de qualquer maneira eu acho que a gente vai ver o estrangulamento da saúde e vamos ver um cenário bastante complicado. Isso tem que nos dar alguma lição para a gente ter um outro tipo de planejamento, de investimento, de fortalecimento do SUS, da importância do papel das equipes de saúde da família. Vai ter que discutir a questão de habitação, de saneamento, de todas essas coisas. Eu acho que a gente tem essa oportunidade, de fato, de pensar isso. E torço muito para que a gente não tenha que enfrentar um cenário absolutamente que vai ser marcante e inesquecível para todo mundo que viveu essa época. Torço muito para a gente não viver isso, mas acho que é muito provável que a gente viva coisas terríveis aí em termos de sociedade. Gente, obrigada pelo debate, fui super contemplada nas questões que eu coloquei, acho que, Sérgio, perfeita a tua colocação sobre participação, precisa ser qualificada e a gente precisa falar dos instrumentos que a gente tem na cidade quando fala de participação. Um colega meu falou o Nabil também falou da outorga onerosa, né, que é um instrumento que é super assim, complexo, mas tem um potencial, né, gigantesco de alterar, né, essas relações de forças, e por que a gente não se apropria deles de uma forma mais, né, intensa, para que ela de fato possa fazer parte dos debates que a gente faz na cidade, né? Inclusive da avaliação que a outorga onerosa, a avaliação de impacto dela, né, sobre as definições do planejamento urbano. Então, acredito que é isso, unir a avaliação, unir a participação e qualificar para que, de fato, ela não se perca, né, não só dissipe calor, mas, de fato, leve a decisões concretas. É isso, gente. Obrigada pelo convite, pela participação. A gente que agradece. Tamara. Fabrício, antes de passar para o Jorge, passo para você. Rapidamente, apenas um reparo, até pela fala do Nabil, eu esqueci da palavra misto, então eu sou favorável ao voto distrital misto, até para preservar o voto de opinião também. Eu acho que a questão da qualificação, eu sou um aprendiz aqui no meio de tantos professores, eu acho que é a questão mais importante. Lá na Vila Mariana, a gente teve muitas reuniões de conselho participativo, quando via temas como morador de rua, a questão de criança, conselho tutelar, trânsito, imigrante, o que a gente fazia? A gente trazia
alguém do governo, o coordenador de política de imigrantes, o supervisor de assistência social. Isso mudava, enriquecia o debate, porque quando fica naquela discussão de que um acha, o outro acha, quando você traz alguém que entende da matéria e explica a política pública que está sendo feita, o debate muda completamente, né? Ele fica mais enriquecido. O próprio munícipe, o conselheiro, entende um pouco mais as ações e começa a ter uma opinião até um pouco mais qualificada. Então, acho que essa questão, e eu vou traduzir aí a questão de popularizar as ferramentas de controle. Acho que esse é o ponto, né? Acompanhar os planos de ação, os planos orçamentários, os planos de metas, isso criar essa avaliação de política pública. Acho que é a palavra que fica para mim hoje aqui, nesse aprendizado com todos vocês, é popularizar as ferramentas de controle, né? Não adianta um plenário cheio de gente dando só opinião, né? E a gente precisa ter controle. E isso o Tribunal de Contas, o Maurício está aí, tem feito, a Escola de Contas, né? Tentando popularizar essas ferramentas para que o cidadão ele possa acompanhar da sua casa o que o governo está fazendo com relação ao seu orçamento, ao orçamento da cidade. Então, acho que é muito importante, acho que fica essa questão da popularização das ferramentas de controle. Também foi muito bom participar, queria agradecer de novo e dizer que foi um prazer estar aqui. Eu queria só, Sérgio, eu inicio só dizendo o seguinte, você faz uma provocação em relação a essa questão da avaliação de políticas públicas, que eu acho que é super importante. Acho que o Xixo falou em relação ao observatório é bem legal, esse trabalho que vem sendo feito lá pelo Xixo na Escola de Contas, e eu acho que isso pode ser um grande avanço. E lembrar que nós temos um plano de metas na cidade de São Paulo, que foi a primeira cidade que aprovou o plano de metas há 12 anos atrás. E desde então, todos os prefeitos vêm apresentando um plano de metas, que diz como eles estão pegando a cidade e como é que eles vão entregar depois de 4 anos. Isso muda o modo de fazer política dentro de uma cidade, e é muito importante. A Rede Nossa São Paulo, que é uma iniciativa que está dentro do Instituto Cidades Sustentáveis, ela faz isso, ela provoca, ela se junta com todas as organizações com muitas organizações da sociedade civil, estimula a participação da sociedade. No último plano de metas, para você ter uma ideia, Sérgio, 23 mil propostas vieram da sociedade civil, nas 32 audiências que tiveram nas regiões de São Paulo, nas 32 subprefeituras. Então, é um processo participativo, existe, está legalizado, é lei em São Paulo, e nós fazemos balanços a cada ano. Como é que vai avançando faz um diagnóstico, um balanço, convida a prefeitura, convida a sociedade civil e se dialoga. Existe algo concreto que a gente pode aprofundar, é uma das ferramentas importantes. E eu fecharia dizendo só de uma maneira mais geral desse nosso encontro aqui. Eu volto a dizer da questão dos aprendizados, eu queria frisar isso, porque a gente está num momento, eu acho, de muitos aprendizados. E eu queria fazer uma correlação entre o que está acontecendo no mundo e o que acontece na cidade. E trago só 3 questões. A primeira delas, nós temos que, eu acho que, de alguma forma, entender fortemente, tentar compreender que a força do poder econômico permanece valendo muito na sociedade. E que nós precisamos criar limites para isso, é somente isso. Porque essa força do poder econômico, ela desequilibra. E eu vou dar, globalmente, a gente está vendo isso agora com a estratégia dos Estados Unidos. Diante de uma crise profunda como a gente está vivendo, os Estados Unidos, com seu poder econômico e político, fura a fila, mandando seus 23 aviões para a China, fura a fila, desconsiderando a importância da vida humana em outros países, pega os recursos e traz para si. Puro poder econômico. Desvia uma encomenda que tinha de governadores do Nordeste, de respiradores, e fica com elas numa transação direta, desconsiderando a figura humana das pessoas. Bom, aqui tem uma clara questão do poder econômico. Nas cidades, isso acontece também. Porque nas cidades existem grupos econômicos poderosos. A construção civil, a questão dos resíduos, a questão dos resíduos, bom, a construção civil e os resíduos são 2, e a questão do transporte coletivo. São grupos muito organizados, Soninha falou sobre isso, da organização, mas que desempenham o seu poder econômico na defesa de seus interesses. Isso gera também muita desigualdade numa cidade. O outro aprendizado, a governança global. Nós vamos precisar de quem pense a governança global no mundo. Não dá mais para ficar sem quem pense isso, cada um defendendo seus interesses. Ora, quem vai fazer isso globalmente? Eu torço muito que seja a Organização das Nações Unidas.
Porque ela, com todas as suas fragilidades, ela tem que enfrentar isso. E enfrentar isso é não defender só os interesses dos 5 países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Porque também existe um desequilíbrio de poder ali. Como é que isso pode ser na cidade? Na cidade tem que ter a participação, que tantos de nós falamos aqui. É o espaço de participação da sociedade civil, as organizações da sociedade civil, a participação do cidadão. Aprofundar isso é chave, é um aprendizado também que a gente está vivendo e que a gente tem que enfrentar. E eu fecho dizendo assim, as grandes políticas, que é o que a gente estava falando, nós vamos ter que enfrentar as grandes políticas que atingem as camadas mais vulneráveis da população, que é a grande maioria do nosso país. Então, a questão da saúde pública de qualidade é fundamental que haja investimento forte para essa questão. E eu só cito a renda básica, seja por causa do coronavírus, seja porque a quarta revolução tecnológica, com a questão da inteligência artificial, etc., vai gerar desempregos muito grandes. Nós precisamos enfrentar isso até para que a sociedade consiga retomar com dignidade as suas condições e possa haver, inclusive, um funcionamento da sociedade, das empresas, do que for. Todos temos interesses nisso. Então, eu fecho dizendo, acho que tem aprendizados que a gente pode trazer, tanto que a gente está vendo no mundo, e trazer para dentro das cidades. E recebam o meu abraço virtual e o agradecimento por estar aqui com vocês. Eu acho o seguinte, primeiro, você ter planos para certas regiões da cidade está estabelecida uma diretriz do plano diretor, né? A Soninha falou, tem 30 planos na cidade, etc., mas, na verdade, o plano diretor não consegue, numa cidade do tamanho de São Paulo, com a complexidade dela, entrar em detalhes em todas as áreas, né? O importante é que cada um desses planos que são feitos, seja os planos territoriais, seja os planos setoriais, eles sejam relacionados com os objetivos do plano diretor. Então, eu acho importante, e está previsto no plano diretor, ter um plano para a área central. É necessário que seja feito, porque a área central ela tem uma importância muito grande e que está em processo de transformação acelerado. E aí, a questão que foi trazida aqui pelo ouvinte nosso, se ele vai estar elitizando o centro porque está cobrando outorga onerosa, o plano diretor já tem dispositivos para que a outorga onerosa seja cobrada valores mais elevados naqueles empreendimentos de mercado, aqueles investimentos, por exemplo, na área da habitação, de áreas maiores, de mais luxo, e tem isenção para a habitação de interesse social, a habitação do chamado mercado popular, que seria para a baixa classe média. Então, eu acho que, na verdade, no processo de discussão do Pio Central, e depois é importante que na Câmara também isso seja olhado com muita atenção, que se garanta efetivamente que aquela produção habitacional para a população de renda mais baixa ou de renda média baixa, ela seja isenta da outorga onerosa, enquanto que aquelas de renda mais alta serão cobradas. Na verdade, isso pode ser até um mecanismo de evitar a elitização do centro, porque hoje, por conta da operação urbana centro, que é dos anos 90, né, quando o centro estava absolutamente abandonado, ela isenta de outorga onerosa qualquer produção imobiliária na área central. Então, efetivamente, ela sim poderá provocar uma elitização da área central, se for dado continuidade. Então, é necessário um PIO, mas com essas características, que vai muito dentro daquilo que foi falado aqui pelo Cício, pelo Jorge, da redução da desigualdade. Eu acho que a cidade pode contribuir muito para a redução da desigualdade do ponto de vista territorial. É claro que tem muitas questões, como tributação de grandes fortunas, tributação de herança, etc., são questões de caráter nacional, né? Mas a cidade pode contribuir muito na questão territorial, na questão das políticas públicas, para reduzir essa desigualdade. Eu queria falar sobre a avaliação de política pública, uma coisa muito simples, que é o seguinte: nós só vamos poder avaliar a política pública e ter processo participativo com informação e com formação, né? Então, eu acho que nós tivemos um avanço muito grande na administração do Haddad, que felizmente foi dado continuidade dessa administração, que é o GeoSampa e outros instrumentos de abertura de dados dentro da prefeitura, que garante informação para fazer avaliação. E nós temos um setor hoje da prefeitura que também faz avaliação da área de planejamento, que se soma, então, aos esforços da sociedade, como o do nosso São Paulo, né, ou também do Tribunal de Contas. Então, eu acho que a avaliação externa e interna ela é fundamental, né, e felizmente, essas estruturas elas estão funcionando, elas tiveram continuidade, talvez não tanto quanto poderia ter, mas eu acho que elas existem hoje. A gente precisa, na revisão agora do plano diretor previsto para 2021,
que ela possa ser considerada. E eu quero finalizar falando dessa questão do momento e do coronavírus e a transformação que isso possa trazer. Eu acho que nós precisamos trabalhar bem para que isso aconteça, porque senão vai voltar tudo para trás. Eu acho que a gente está sentindo a melhoria da qualidade do ar, nós estamos sentindo a possibilidade de ter outras ferramentas para poder juntar as pessoas, que não necessariamente a mobilidade física dentro da cidade. Tudo isso pode mudar muito a cabeça das pessoas, mas fundamentalmente eu acho que essa pandemia está reforçando a importância das políticas públicas, a importância do Estado, por exemplo, a importância do SUS, que já foi enfatizado aqui, a importância da gente poder enfrentar os problemas efetivos da população de baixa renda, que se agravam no momento da pandemia. Então, ela pode ser um instrumento importante para que se tome conhecimento e tome posição a respeito de que nós precisamos ter política pública, precisamos ter Estado, precisamos ter a política, porque dessa maneira nós podemos enfrentar os problemas da sociedade de maneira mais consistente. Eu vou ficando por aqui para não me estender demais, agradecendo o convite do Instituto FHC e cumprimentando aí todos aqueles que acompanharam nossa transmissão e os companheiros que participaram desse debate, que foi muito interessante. Obrigado. Bem, eu termino agradecendo a todos os que participaram, a todos que nos acompanharam e que fizeram perguntas. Eu queria terminar também com uma nota de otimismo, que eu acho que é um otimismo, digamos, realista, moderado, mas ainda assim otimista. São Paulo conheceu um processo de crescimento ao longo do século XX absolutamente vertiginoso, que ultrapassou em grande medida a capacidade que a cidade teve de ter instrumentos de planejamento, regulação e controle sobre o processo de urbanização. E isso gerou a cidade informal, mencionada aqui pelo Nabil, e esse universo muito complexo de problemas. Eu acho que nós vivemos hoje um momento em que, do ponto de vista demográfico, a cidade não cresce mais como cresceu no passado. E, apesar de limitados, houve avanços grandes nos últimos 30 anos de experiência democrática, de construção de instrumentos de planejamento, de avaliação e de participação social. Então, olhando daqui para frente, eu acho que a gente tem condições de fazer de São Paulo uma cidade melhor. Tem uma série de desafios, mas eu acho que talvez o principal e maior deles é criar uma convergência, uma maioria, uma coalizão de forças da sociedade em torno de alguns objetivos que seriam fundamentais. Eu acho que aqui existe um certo consenso que foi sendo decantado de que a gente precisa criar uma cidade que é melhor para todos e muito menos desigual. E ela só será melhor para todos se ela for menos desigual. Não apenas do ponto de vista da renda, mas do acesso a bens públicos, acesso à qualidade de vida. Eu acho que o que essa pandemia mostra de maneira dramática é que não é verdade que é possível que os mais bem aquinhoados se protejam do que é comum a todos. Nós fazemos parte do comum. Aqueles que moram melhor, que têm empregos melhores, que podem se refugiar em casa e trabalhar de home office, é um isolamento também ilusório. Nós fazemos parte da cidade e temos que ter um compromisso com o futuro coletivo da cidade. Então, eu termino com essas palavras. Agradeço mais uma vez a RAPS pela parceria. Faremos um novo evento nos mesmos moldes com a RAPS. Agora está me fugindo a data, mas é sobre a questão de saneamento básico na cidade. E no dia 16 faremos um debate aí, Fundação Fernando Henrique Cardoso, também ainda online, sobre a população moradora de rua, que é uma população que cresceu bastante nos últimos tempos na esteira da crise e que hoje sofre um imenso impacto da doença. Então, mais uma vez, termino por aqui, agradecendo imensamente a todos, a todas, a cada um e a cada uma. Um abraço, cuidem-se e fiquem em casa.